Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, fim de tarde com Deus. Olha quem eu trouxe hoje aqui. Boa tarde, Boa noite, boa boa noite, tarde. boa tarde. Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé, vamos orar por você, sempre na quinta-feira, no nosso devocional das 18 horas. A Deise tem participado para compartilhar assuntos fortíssimos com as mulheres. E eu aqui representando os homens, na classe dos homens. E assim vamos agregando. O objetivo do devocional é fazer você crescer na sua espiritualidade com Deus e isso refletir de uma maneira positiva, seja no matrimônio, seja na área familiar, entre relacionamento pais e filhos, no trabalho, relacionamento social com outras pessoas, que hoje é o que mais a gente vê, pessoas tendo dificuldades, lado financeiro, lado profissional, seja o lado que for. O objetivo é somar de uma maneira positiva na sua vida. Já deixamos a lupa dos comentários aberta aí e já estou vendo aí os comentários, muitas pessoas já escrevendo, dando boa noite, escrevendo os nomes para o momento da oração que teremos daqui a pouco. Faça o mesmo. Escreva aí nos comentários seu nome, nome de um familiar que está perdido, precisa de uma cobertura espiritual, precisa de oração. Você pode incluir aqui nos comentários, como muitas pessoas estão fazendo, tá bom? Então faça agora, porque daqui a pouco, daqui 30 segundos praticamente, nós vamos entrar aqui no assunto, na palavra, e eu tenho a certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia, tá bom? Então vai deixando aí os comentários. Nós estamos fazendo uma série essa semana falando sobre os 12. O que podemos aprender com os 12 discípulos, homens que andaram com Jesus? Quando você lê lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê vários acontecimentos durante os 3 anos de o ministério do Senhor Jesus e os discípulos junto. E o que nós podemos aprender com os acertos e os erros? Inclusive, se você não assistiu capítulos anteriores desta série, aqui no nosso canal está registrado, inclusive se inscreva. Aí embaixo está escrito inscreva-se. É só clicar em cima. Por que é importante? Porque você estará recebendo os conteúdos. Então, se você não assistiu, você pode acompanhar os conteúdos, os capítulos anteriores. E o capítulo de hoje, o tema de hoje diz aí, ó, leia aí comigo, o amor que sobrevive à tempestade. O amor que sobrevive à tempestade. Jesus não escolheu discípulos porque eles eram perfeitos. Ele escolheu homens diferentes, temperamentais, que discordavam, erravam, tinham medo, mas Jesus permaneceu caminhando com eles, porque Jesus enxergava aquele relacionamento com os discípulos como um casamento. Por exemplo, quando Jesus foi enviado através de Deus, né, como salvador da humanidade, com aquela missão de morrer na cruz, de sacrificar pela salvação das pessoas. Na verdade, era um propósito de vida que Jesus tinha. Mas ele entendia que andorinha não fazia verão. Então, naquela missão, Deus colocou dentro dele de escolher homens. E olha, ele escolheu homens improváveis, que ninguém escolheria aos olhos humanos. E Jesus fez uma sociedade, um casamento, porque casamento, família, se você observar, fazendo uma analogia, é igual uma empresa, né? É igual uma empresa. Toda empresa geralmente tem sociedades, né? Sociedade entre os irmãos, entre amigos, entre familiares, etc. Sempre tem duas pessoas, no mínimo, cuidando daquela empresa. E hoje a gente consegue entender melhor sobre isso e Jesus passou essa visão. Porque ele falou, peraí, sozinho eu não vou conseguir completar a missão, eu preciso de pessoas. Mesmo Jesus sendo Jesus. Foi aí que ele escolheu os 12. Na verdade, Salomão já tinha dito isso muito antes. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, eu vou colocar aí para você ler comigo. Diz assim o texto: melhor é serem dois do que um,
Olha só, melhor é serem dois do que um. Se um se colocar força, trabalhar com excelência, verá o resultado, mas Salomão está querendo dizer, é muito melhor quando trabalham dois. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E Jesus entendeu isso. Não só escolheu um, dois, três, mas foram 12. Na verdade, foi uma sociedade, né? Um casamento. E Jesus andou com eles em toda e qualquer situação. Tempestade, Jesus estava lá. No momento que eles não conseguiam perdoar, Jesus estava lá ensinando sobre o perdão. Ou seja, Jesus sempre de mãos dadas com os discípulos. Um casamento, uma sociedade. Em toda e qualquer situação, Jesus estava ali. Né? E uma coisa que é muito interessante, porque a gente sempre gosta de tocar nesse assunto, porque acho que até no último devocional ou no outro a gente comentou sobre isso, né? Que às vezes a pessoa ela tem uma tendência a olhar só o lado negativo. E Jesus teria toda a possibilidade, ele tinha toda a moral para olhar o lado negativo, porque ele era perfeito, mas ele não olhou o lado negativo dos discípulos dele, né? Ele olhou o lado positivo, ele viu além dos defeitos e ele fez isso na prática. E o que a gente sempre está falando para as pessoas, o que a gente sempre está orientando, para você não deixar o amor morrer, você precisa olhar o lado bom da pessoa amada, porque nós sabemos que no decorrer dos anos vai pesando algumas coisas, né? Quando você casa, tudo é mil maravilhas, tudo é flores, mas com o passar dos anos, algumas coisas que não te irritavam ou que te irritavam um pouco vão passar a te irritar mais, né? Algumas situações, às vezes é o jeito, às vezes é uma maneira de se expressar, enfim, são coisinhas que vão virando coisonas, digamos assim. Então, são pequenas coisas que vão minando o relacionamento. E Jesus, ele tinha sempre um lado bom para olhar para os discípulos. Por mais que ele repreendeu, ele sempre buscou olhar o lado bom. Ele, por exemplo, na tempestade, ele chamou a atenção ali dos discípulos, vocês não têm fé e tal, mas ele não ficou magoado, ele não ficou chateado, não vou falar com você porque vocês são incrédulos, nada disso. Jesus não fazia a lei do silêncio uma semana, um mês sem conversar, né? Não, Birra. e você vê que é tão forte que ele sabia que ia ser traído e mesmo assim ele deu ali, né, uma oportunidade. Não significa que a gente está dizendo aqui que você sabe que você está sendo traído e tal, e você tem que ficar dando oportunidades. Não, não tem nada a ver. Pera, não tem nada a ver, né? O que nós estamos querendo dizer é você saber que aquela pessoa tem ainda a opção de fazer o melhor, você olhar para aquela pessoa, mesmo sabendo que ela tem alguns erros, que ela tem algumas situações, né, assim como Jesus fez com Pedro, né, ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que Pedro, né, como diz, enérgico, né, mesmo assim ele estava ali ensinando, dando a oportunidade, dando amor, mostrando o que ele esperava com as atitudes dele, não só o que falava, né? E uma coisa interessante, se a gente ler o versículo depois deste versículo 9 que a gente mencionou de Salomão, ele disse assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. No momento que Pedro caiu, afundou sobre as águas, quem estava lá para levantar ele? Jesus. Imediatamente. Olha a importância do que Salomão disse, melhor é serem dois do que um. Eu sei que tem muitos solteiros que promovem aquela frase, vida de solteiro é bem melhor do que vida de casado. Na internet você vê famosos pronunciando isso. Geralmente o solteiro que diz isso é porque nunca teve um casamento, uma família, ou teve e só teve tempestade nesse casamento, né? Não teve a bonança, né? Não teve a calmaria. Muitas pessoas, infelizmente, ao longo dos anos só estão vivendo aí debaixo de tempestade, seja na família, relacionamento entre os irmãos, pai, mãe, entre casais, na vida no todo, né? Não é fácil, não é fácil. Mas casamento é isso. Casamento não é só amor. Tem fases, tem estações, tem épocas, né? Como existem as estações, inverno, verão, outono, primavera,
Existem fases do casamento. Mas quando você permanece ou luta para permanecer com a pessoa, com a sua família, pode estar certo disso. Você vai transformar isso em testemunho, em maturidade, você vai aprender, né? E isso vai servir como maturidade para a vida e até testemunho para que você possa ajudar outras pessoas. Mas é como a Daisy disse, nem tudo você pode aceitar, né? Você tem que aceitar aquilo que você vê que tem jeito. Há um arrependimento da parte da pessoa, há uma sinceridade da pessoa, sabe, querer melhorar. Porque existem aquelas pessoas que estão errando, 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 na mesma casca de banana, caindo, escorregando e não conserta, não muda, não melhora. Chega uma hora que a pessoa diz assim, peraí, eu perdoo, mas eu não posso ser bobo também. Eu tenho que, antes de pensar no próximo, ela tem que pensar nela mesma. Antes de amar somente o outro, ela tem que se amar, porque isso está Concordo. dentro do que Jesus ensinou, né? Com os 10 mandamentos, do que Deus ensinou com os 10 mandamentos. Então, amar o próximo como a ti, O segundo né? mandamento, É o né? segundo mandamento. E aí, às vezes, a pessoa ela ama tanto, ela cede tanto, ela se anula tanto, porque ela é aprisionada por um sentimento. E é maravilhoso você ter uma pessoa ao seu lado, você amar, você ser amado, mas você jamais pode ser aprisionado por esse sentimento, né? Tem que existir antes do amor ao Rodrigo, tem que existir o amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu amo a mim e aí eu amo a ele, né? Então, inclusive esse mandamento que você mencionou, que foi o segundo que Jesus falou, quem estava lá ouvindo? Vários grupos de pessoas e os discípulos estavam lá ouvindo. Porque Jesus, ele sempre ensinou a verdade, como você ensina os seus filhos a verdade. Como um dia você foi ensinado pelos seus pais, talvez, você que teve base familiar, obviamente, você foi ensinado a verdade. Só que são escolhas. São escolhas. Tem pessoas que preferem viver na mentira do que na verdade. São escolhas. E toda escolha vai ter uma consequência. E Jesus deixou bem claro isso para os seus seguidores, para os seus discípulos. Mas na tempestade, Jesus estava lá. Quando Pedro afundou, Jesus estava lá levantando ele. Quando eles ficavam discordando um do outro, havia uma discórdia, falta de concordância em alguns assuntos, Jesus estava lá ensinando sobre a importância de concordar, de se alinharem no propósito. E realmente, tem outro lado da moeda também, para terminar aqui e a gente já orar. É muito ruim quando uma pessoa está vivendo um propósito de vida, traz outra pessoa, o cônjuge, namorado, enfim, e alinha esse propósito de vida. Às vezes trabalham em setores diferentes, mas é o mesmo objetivo, o mesmo propósito de vida. E quando não há um acordo do cônjuge em determinadas coisas, naquilo que é lícito, obviamente, é muito frustrante para a pessoa que está do outro lado, né? É mais ou menos assim, ela não sente que estão no mesmo barco, né? Às vezes são dois barcos, estão indo para cada lado. Um para a direita, outro para a esquerda, por exemplo. É muito frustrante. Então, realmente, vão se distanciar. Assim como um barco pega a direita, o outro pega a esquerda, vai se distanciando, assim é o relacionamento de muitas pessoas, por falta dessa concordância, né? Desse alinhamento de propósito. As pessoas precisam entender que para você ter um relacionamento, você tem que ter o mínimo de maturidade para você entender certas coisas, como, por exemplo, o que o Rodrigo estava falando, tem que haver um acordo. Então, até quando vocês vão ficar brigando por coisas ou por situações, sendo que você precisa usar a sua cabeça e entender, vamos ter que chegar a um acordo. É como quem já passou por algum acordo judicial, alguma coisa assim, não tem como você ficar brigando o resto da vida por aquilo. Então, algumas coisas você vai ter que ceder e algumas coisas você vai ter que, né, cobrar daquela pessoa. Então, você precisa entender isso. Então, eu preciso entender que no relacionamento nós temos que ter essa maturidade. Nem tudo eu vou aceitar, mas nem tudo também eu vou cobrar do meu jeito. Tem que haver esse equilíbrio. Assim como num acordo comercial que você faça, num acordo judicial, enfim. Você precisa ter esse acordo dentro do seu relacionamento. E você precisa, você e o seu cônjuge, entenderem, peraí, a gente precisa realmente entrar em um acordo. O que eu vou ceder e o que eu vou cobrar? Não, isso daqui é indispensável. Eu preciso disso porque é uma questão de honra, é uma questão de,
né, alguma coisa interna sua, mas eu posso ceder aquilo ali para ele. Nem tudo vai ser do meu jeito e nem tudo vai ser do jeito da pessoa amada. E isso faz com que o relacionamento ele perdure por muitos anos, ele seja um relacionamento, como o Rodrigo falou, saudável, um relacionamento leve, porque você sabe quais são as restrições daquela pessoa, você sabe o que ela espera, o que ela cobra de você e o que você também cobra e espera dela, né? Eu estava aqui, enquanto a Deise estava falando sobre isso, estava procurando esse versículo, veio na minha cabeça o que Jesus disse aos discípulos, lá em Mateus 12:30, vou colocar aí. Lê aí ó, comigo, ó. Quem não é comigo é contra mim. Jesus falou isso para os discípulos e seus seguidores. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus estava cobrando dos seus seguidores? Ou pedindo? Alinhamento, concordância. Concordância. Ainda que você não concorde com tudo comigo, porque eu tenho o meu jeito, tá bom. Mas quem é comigo, o alinhamento de propósito é certo. Mas é como ele disse aí, ó, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha. Então o que Jesus queria? Ou é, ou não é. Como a gente vê muito isso aí, né? Enrolando, não casa, ou é, ou não é. E não se trata só de casamento, se trata de família, relacionamento, amizade, ciclos, sociedade. Repito, aqui não se limita a uma área, mas é a vida, é a escola da vida, até na sua espiritualidade com Deus. Deus quer que você assuma logo. Você fica namorando Deus, você noiva com Deus, daqui a pouco desnoiva, namora, daqui a pouco desnamora, né? Está junto, daqui a pouco não está junto, ou casa ou não casa com Jesus. É o que ele quer. Então são ensinamentos valiosíssimos. A gente queria ter mais tempo, mas a gente vai destrinchando nesta série dos 12 homens que andaram com Jesus. E amanhã vamos ter 6 da manhã, 18 horas. Vai acompanhando e vai agregando isso na sua vida. E todas as quintas-feiras a Deise vai estar aqui com a gente. Vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Aí onde você está, feche os seus olhos. Senhor Jesus, juntamente aqui com a Deise, nós unimos a nossa fé. E oramos pelas mulheres que estão participando do devocional de hoje. Mães, empreendedoras, cristãs, esposas, filhas, senhoras, jovens e também homens, trabalhadores que estão nos acompanhando. Que tudo que ele deseja é o apoio da sua mulher, é o apoio de alguém. E às vezes ele não tem quem se apoiar, não tem apoio de ninguém, não tem motivação de ninguém para dizer, olha, faz isso, vai dar certo, olha isso aí. Mas ele tem o Senhor. Então levanta esta criatura que se encontra prostrada, caída, desanimada, justamente por causa das tempestades da vida, que tem feito o amor se esfriar, que tem feito os princípios se apagar. Meu Deus, eu te peço, levanta, fortalece, como o Senhor estendeu a mão para Pedro quando ele estava afundando, levantando ele. Levanta esta criatura e dá paz, meu Deus. Aí onde você está, receba paz, seja curado, seja livre. Cada nome que se encontra aí nos comentários, os pedidos, supra as necessidades, fortaleça, mas que esta criatura encontre resposta desta oração. É o que eu determino e entrego a vida de todos em tuas mãos. E eu te agradeço. Seja abençoada aí agora. E quem crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, falar mais alguma coisa? Só isso, né? Nós estamos chegando aos instantes finais do nosso devocional. Muito obrigado pelo carinho, desculpa alguma coisa. Deixa um like, é importante. Deixa um joinha, esse joinha tá assim, ó, só clicar, tá bom? Porque o algoritmo do YouTube pega essa mensagem e entrega para outras pessoas, porque ele entende que foi de grande valia para quem acompanhou. Então, deixa um joinha, tá bom? E lembrando que nós começamos hoje a nossa corrente de oração. Meio-dia, né? Você que não orou com a gente, entra no grupo do WhatsApp e participe desta oração amanhã, meio-dia, onde os dois ponteiros se cruzam em direção ao céu, o menor recorrendo ao maior. Ah, como faço para entrar nesse grupo de oração, nesse grupo do WhatsApp e viver com propósito? Aqui na descrição tem um link, você pode entrar no grupo. E todos os dias, meio-dia, nós estamos unindo a nossa fé com milhares de pessoas. Nós aqui desse lado e as pessoas do outro, onde elas estiverem, elas param ao meio-dia para invocar o Deus Todo-Poderoso. Tchau, gente. Tudo de bom.
Desculpa alguma coisa, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Tchau.